Bom, vamos lá. Devocional 164. Cada um interpreta a Bíblia do seu jeito? É uma pergunta, né? Cada um interpreta a Bíblia do seu jeito? Uma pergunta que a gente está fazendo aqui nesse devocional e nós vamos analisar isso, tá? Vamos analisar isso. Vamos lá? 2 Pedro, nós temos um texto que pode servir, que serve como base para o nosso devocional, tá? 2 Pedro, capítulo 1, do verso 16 em diante, vamos ler então, tá? Diz assim a palavra de Deus: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Olha bem, Pedro está dizendo o seguinte: nós não seguimos fábulas, tá? Nós não seguimos fábulas. A base do nosso ensinamento, a base, no caso, da vinda de Jesus Cristo, e aí tudo que faz parte da obra de Jesus Cristo, como a ressurreição dentre os mortos e tal, tudo isso não são fábulas, não são historinhas inventadas, né? É algo realmente muito sério, muito real, né? A vinda de Jesus e todas as suas manifestações. Então Pedro está dizendo isso daí, né? O poder da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro não estava ensinando, os apóstolos não estavam ensinando essa vinda de Jesus e tudo que envolve a vinda de Jesus com base em fábulas, em invenções, mas em fatos, porque eles, Pedro e demais apóstolos, e muitos apóstolos e muitos discípulos foram testemunhas oculares, né, da vinda e, claro, né, depois da ressurreição de Cristo, estiveram com ele. Então, não são fábulas, tá? Não são mentiras, né? Pedro está falando isso, está afirmando categoricamente isso, certo? Pastor Juliano, né? Gasparelli, Deus abençoe, meu amado. Há quanto tempo, hein? Deus abençoe, tá? João Celso aí, Deus abençoe, também parece estar aí. Bom, vamos lá, amados. E aí continua dizendo aqui o texto, o 17. Desculpa aí que está uma construção aqui, mas vai dar para a gente fazer o devocional sem problema, né? Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Isso aqui aconteceu a ideia aqui que Pedro está colocando e falando na transfiguração, quando essa voz foi ouvida, né? Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então Pedro está fundamentando o seu argumento de que a vinda de Jesus e tudo que envolvia a vinda de Jesus não eram invenções, não eram fábulas, não eram historinhas, era real, tá? Então é isso que ele está dizendo, tá? É isso que ele está falando, tá? Não era com base em mentiras, mas na verdade, então a vinda de Jesus, a ressurreição dentre os mortos, tudo que envolvia o ministério de Jesus, não eram fábulas, tá? É isso que ele está afirmando. E aí ele está dizendo que no Monte da Transfiguração, pelo que dá a entender o texto,
ouviu-se a voz, ele ouviu, e outros discípulos também, Tiago e João, que estavam junto com Pedro, ouviram uma voz dizendo, né, a voz do alto dizendo: esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Isso provava de forma inequívoca que Jesus Cristo realmente era o Filho de Deus que viera, e o Messias de Deus, e Pedro então está dizendo claramente isso às pessoas, aos ouvintes, né? Aqueles que duvidavam, aqueles que, infelizmente, falsos mestres, ensinavam fábulas, mentiras, né? Mas ele não, tá? Muito bem. O verso 18 diz: eu estou em 2 Pedro, eu estou no capítulo 1, agora o verso 18. Ora, esta voz vinda do céu, né, a voz que eu acabei de falar, o que a voz dissera, né, esse é meu filho amado em quem me comprazo, né? Então, ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo, ou seja, Monte da Transfiguração. Então é isso que Pedro está falando. Nós ouvimos essa voz. Não é mentira. Nós ouvimos. É interessante, é muito difícil quando alguém duvida da gente, né, cara? É complicado demais quando alguém duvida da gente. Quando alguém duvida da nossa honestidade, quando alguém duvida da nossa intenção, né, da nossa boa intenção, é muito complicado, é muito difícil conviver com a desconfiança, é muito difícil, ou com julgamentos, etc. É muito complicado. Eu sei o que é isso, é muito complicado. Né? Então Pedro e os apóstolos, eles conviviam com essa desconfiança, né? Eles conviviam com esse negócio, né, de isso aí é fábula, esses ensinos desses apóstolos são fábulas, isso aí não é palavra de Deus e tal. Jesus, na verdade, não ressuscitou. É muito difícil quando você tem essas... quando alguém duvida de você, como as pessoas duvidavam, né, do apóstolo Pedro, e ele está ali afirmando categoricamente que não, que era verdade, que ele viu, que ele ouviu a voz, e não só ele, mas também João e Tiago ouviram uma voz no Monte Santo, no Monte da Transfiguração, e realmente a glória de Deus apareceu naquele lugar. Então é isso daí, né? Ele está dizendo isso. Então, no verso 19 diz assim: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha, ou como uma luz, né? Candeia que, como uma luz ou candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Quer dizer, olha bem, a palavra profética confirmada. O Antigo Testamento, ele apontava, ele falava de Cristo Jesus, do Messias de Deus que deveria de vir. Era só entender esse Messias, era só compreender esse Messias. E exatamente isso que Pedro está dizendo aqui. Ele está dizendo claramente que os profetas, né, a palavra de Deus, a palavra do Antigo Testamento, falara do Messias, da vinda do Messias, falara da morte dele, falara da ressurreição dele, etc., né? Do objetivo da vinda do Messias, né? E é isso que Pedro também está colocando aqui, né? A questão das profecias, a questão da palavra profética do Antigo Testamento em relação ao Messias, tá? Bom, o verso 20 diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia... Deixa o caminhão passar aqui, parece ter um avião, né? Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação ou interpretação, não é. Então, olha bem, o que ele está dizendo é o seguinte: eu não posso pegar um texto bíblico, e aqui ele refere-se às profecias do Antigo Testamento,
e simplesmente interpretá-lo ao meu modo, né? Ao meu jeito. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que tentar entender o que o texto está falando e não querer inventar qualquer coisa, ou tirar qualquer coisa, ou colocar qualquer coisa e fazer uma adaptação ao meu modo, ao meu jeito. Porque não pode ser assim, né? Eu não posso pegar um texto e querer aplicar no texto a minha ótica, forçar o texto, dizer aquilo que ele não diz, tá? O texto tem que dizer aquilo que ele diz, e eu preciso entender o que o autor, que é Deus do texto, realmente está dizendo. E para isso eu preciso analisá-lo coerentemente, analisando o seu contexto, essa coisa toda, tá? Mas é isso que ele está dizendo, porque muitos falsos mestres, no contexto do apóstolo Pedro, quando ele escreveu essa carta, muitos falsos mestres estavam ensinando coisas diferentes de realmente estavam escritas no Evangelho. Por exemplo, tentando destruir a imagem dos apóstolos, tirando o crédito deles, né? Assim como as pessoas também, muitas pessoas tentam tirar o nosso crédito, né? Querendo destruir a nossa imagem diante de outras pessoas. Infelizmente tem esse negócio também. Então isso aconteceu com os apóstolos, aconteceu com os discípulos e acontece com todos os servos de Deus, porque faz parte, né, do trabalho, da tramóia do inimigo fazer tal coisa. Então a ideia ali nesse contexto do apóstolo São Pedro, ou Pedro, né, era destruir a imagem dos apóstolos, né? A ideia era essa, né? Destruir a imagem, desacreditá-los, dizendo que o que eles estavam pregando, o que eles estavam ensinando eram mentiras, eram fábulas, né? E Pedro está dizendo que não é fábula, não é fábula. Por quê? Porque o Antigo Testamento, aí ele diz, eu não posso pegar o Antigo Testamento e interpretá-lo ao meu modo, ao meu jeito, né? Eu tenho que fazer realmente, eu tenho que entender o que diz, e o que diz é isso mesmo, a vinda de Jesus Cristo, a vinda do Messias, né? O Antigo Testamento fala da vinda do Messias, que ele viria, que ele morreria e tal, aquela coisa toda. Então é isso que o Antigo Testamento fala, né? É profético isso. É isso que ele está dizendo, ele está argumentando isso. Para terminar aqui então a leitura bíblica, diz assim: porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Ele está dizendo aqui de profecias, lógico, verdadeiras, profecias de Deus, né? Ele não está falando aqui de falsos profetas, né? Porque existiram também muitos falsos profetas, como existem hoje muitos falsos profetas. Não. Ele está falando aqui de profecias realmente que estão nas escrituras do Antigo Testamento, na Taná hebraica, né? Exatamente. Então, ele está dizendo isso daí, tá? Ali, o que é colocado ali é a palavra de Deus, é inerrante a palavra de Deus, tá? Então, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Não foi aquela ideia que muitos querem para tirar o crédito da palavra de Deus e dizer assim, foram homens que escreveram. Ora, foram homens que escreveram inspirados por Deus, né? Plenamente inspirados por Deus, e tudo que está no livro sagrado, no texto, na Bíblia, realmente de inspiração divina, né? Se não fosse, não seria, claro, a palavra de Deus, né? Certo? Então é a palavra do Senhor, é a Bíblia, né? A palavra de Deus, certo? Então foi dada por vontade humana, não foi porque o homem quis lá escrever alguma coisa e deixa eu escrever isso daqui, não, né? É a palavra de Deus, é inspiração divina, né? Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, ou seja, foram inspirados por Deus, movidos pelo Espírito Santo. É isso daí. Então o autor é ele, e então o autor do texto da Bíblia é ele, Deus, né? E ele então inspirou, ele realmente fez isso, tá? Ele inspirou os seus servos e eles escreveram o texto que nós temos no Antigo Testamento e depois no Novo Testamento. É claro que Pedro aqui está falando, referindo-se ao Antigo Testamento,
porque ele está falando das profecias que existiam, falando do Messias, do Filho de Deus, e ele está explicando que a questão da vinda de Jesus e todo o ministério que envolveu a vinda de Jesus não eram fábulas, não eram mentiras, era verdade, né? Era a palavra de Deus, e ali então Cristo Jesus já tinha sido profeticamente anunciado pelos profetas, como por exemplo Isaías e tantos outros, né? E é isso daí, certinho? Beleza. Então, aí está o tema nosso, né? Cada um interpreta a Bíblia do seu jeito? É uma pergunta. Cada um interpreta a Bíblia do seu jeito? Não, não pode, né? Claro que não. Eu preciso interpretá-la não com a minha ótica, mas com a ótica divina, com o Espírito Santo de Deus atuando na minha vida, né? Senão eu não vou conseguir compreendê-la nunca e nem vivê-la, né? Claro. Bom, vamos lá. Vamos ler agora o pequeno texto que eu escrevo todas as manhãs, para todas as manhãs. Deus abençoe o pessoal aí, em nome de Jesus, que está chegando. Madalena Menezes, Deus abençoe. Maria, a irmã Luzia, Deus abençoe. Deus abençoe todo mundo, em nome de Jesus, tá? Rosângela, acho que já falei. Muito bem, Deus abençoe todo mundo aí, bom dia para todo mundo em nome de Cristo. Depois você pode compartilhar, se você está gostando da mensagem, acha que ela pode abençoar outras pessoas, então compartilhe. Mas vamos lá para a gente ler o pequeno texto aqui para nós fecharmos essa meditação desta manhã. Cada um interpreta a Bíblia do seu jeito. A pergunta, vamos lá. Equívoco, são erros, enganos, confundir coisas, né? Então, há muitos equívocos quando nós interpretamos, quando as pessoas interpretam a Bíblia, né? Muitos equívocos. Bom, e aqui diz assim, se quisermos conhecer a verdade, precisamos analisar com afinco o contexto de um texto bíblico. Eu não posso pegar um textozinho isolado e querer interpretá-lo, não vai dar certo, tá? Não vai funcionar. Mais uma vez aqui está um barulhinho aqui, mas fica tranquilo, eu acho que está dando para ouvir nitidamente, tá? Quantas pessoas tiram conclusões equivocadas a respeito das Escrituras Sagradas porque simplesmente não procuram com sinceridade verificar a verdade no texto sacro, a Bíblia. Aí quando as pessoas realmente tiram assim, sabe, ou fazem interpretações equivocadas, porque eles não têm interesse de buscar realmente, de estudar realmente, orando ao Senhor e tentar entender de Deus o que Deus está falando. Tem muitas pessoas, por exemplo, que não gostam do Antigo Testamento. Assim, eu não gosto do Antigo Testamento. Isso é um absurdo teológico, porque como você vai compreender o Novo Testamento sem compreender o Antigo? É impossível, impossível, porque o Antigo Testamento, ele claramente, profeticamente, aponta, fala do Messias, fala da igreja, e etc, 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 né? Então é lamentável que pessoas façam isso. Bom, é isso aí. Não podemos interpretar corretamente as Escrituras pela nossa simples razão, e muito menos pela razão dos outros, e sim através do Espírito Santo. Então, como que eu vou interpretar as Escrituras? Como? Né? Pela minha simples razão, pelo intelecto, pela formação acadêmica? Pelo amor de Deus, nunca vou conseguir. Se fosse assim, se as pessoas pela formação intelectual conseguissem entender a Bíblia, então brincadeira, os judeus então, os escribas judeus, os rabinos, né, do contexto de Jesus, teriam entendido plenamente quem era Jesus Cristo, Filho de Deus, e eles não entenderam, a maioria esmagadora não entendeu. Então, não é pela simples razão ou conhecimento da letra, né? É realmente pela comunhão que o adorador tem com Deus, e aí o Espírito Santo de Deus revela ao coração, àquele que realmente busca a verdade, busca com sinceridade a Deus. É assim? É isso aí. Bom, é um desafio descobrir o que ele de fato diz nas Escrituras e não o que eu quero que ele diga, tá? Olha bem, vou repetir isso aqui. É um desafio descobrir o que ele de fato diz nas Escrituras e não o que eu quero que ele diga. Tem gente que fica forçando a Bíblia, cara, forçando para poder, eu quero que ela diga isso, eu quero que ela me apoie nisso, eu quero que ela... Não, eu tenho que entender o que ela diz e viver de acordo com ela e não querer impor para a Bíblia aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, né? Não cabe axiologia nesse negócio, né?
Certo? Bom, certo é que o texto bíblico deve ser analisado com oração e sinceridade, sempre dentro do contexto e nunca fora dele. Eu não posso pegar um textozinho lá isolado. Muitas pessoas erram, cometem equívocos teológicos, bíblicos, por causa disso. Eles pegam um textozinho, um versículozinho separado, né? E pronto, né? Pega um verso, um textozinho lá, um versozinho lá. Posso tudo naquele que me fortalece. Vamos embora, eu posso tudo. E sai quebrando tudo, e sai achando que ele pode tudo, né? Porque está escrito lá, pô. E ele não entende o contexto ali, que Paulo está falando, por exemplo, que ele pode passar por aflição, pode passar fome, pode passar perseguição, as pessoas podem mentir a respeito dele, as pessoas podem matarem ele, né? Exatamente, é isso que ele está dizendo. Mas a pessoa pega um versículozinho lá, posso tudo naquele que me fortalece, joga no carro dele e diz eu posso tudo, e aí é o super-homem, não dá, né? Não funciona assim, né, amados? Tem que entender o contexto para poder realmente conseguir entender a verdade, a palavra de Deus. Bom, então está aqui para fechar. Então, não caia de cabeça no abismo dos equívocos bíblicos, ou seja, não seja dentre tantos mais um religioso interpretando a Bíblia do seu jeito, né, da sua ótica particular, tendo conclusões equivocadas a respeito das Escrituras Sagradas. Por isso que Jesus disse, né, e eu li ontem aqui também, não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras e nem o poder de Deus, né? Exatamente. Queridos, Deus abençoe em nome de Jesus, né? Cada um interpreta a Bíblia do seu jeito? Não, resposta não, né? É do jeito de Deus, é do modo de Deus, é segundo o Espírito Santo de Deus que cada um deve interpretar a Bíblia. Não existe várias verdades, existe uma única verdade, tá? Basta entendê-la, compreendê-la, e para entender e compreendê-la eu preciso realmente da orientação, da unção do Espírito Santo de Deus. Amém? É isso aí, tá bom? É isso, bom dia. Esse foi o Devocional 164, tá? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu coração. Uma alegria estar aqui mais uma vez. Eu louvo muito a Deus por essa oportunidade que Ele tem nos dado, tá? De aprendizado nas Escrituras Sagradas. Deus abençoe sua vida aí, meu amado, sua família, e vamos fazer uma oração neste momento, colocando a irmã Lola, Dolores, né, irmã Lola, nas mãos de Deus, e colocando também o Miguelzinho. Temos orado pelo Miguelzinho, que ainda está internado, mas o pai dele disse, Magno, né, disse que ele está bem, que ele, né, só está esperando lá ficar plenamente, né, bom para poder ir para casa, tá bom? Então vamos orar pelo Miguelzinho também. Vamos orar então ao Senhor. Deus, muito obrigado que estamos aqui em Tua presença. Eu quero te agradecer, ó Deus, pela palavra Tua. A palavra Tua, Senhor, é algo extraordinário e poderoso. Viver de acordo com ela é muito difícil, é um desafio, mas, Senhor, estamos lutando para vivê-la e fazer de acordo com a Tua vontade. Em nome de Jesus, ó Deus, abençoe a Tua palavra. Aliás, a Tua palavra é abençoada, né? Abençoa-nos, ó Deus, para que nós transmitamos a Tua palavra às pessoas com sinceridade, com verdade, porque é assim que deve ser. Em nome de Jesus, abençoe todas as pessoas, todas as famílias, as pessoas que estão ouvindo a Tua palavra, a leitura, Senhor, o comentário dela, que esta palavra possa entrar em cada coração, em cada pessoa, ó Deus, e abençoar grandemente a vida das pessoas. Em nome de Jesus, Deus, fique conosco, nos dê Tua graça, Tua bênção sempre, abençoe a vida da irmã Dolores, a irmã Lola, tome em Tuas mãos grandemente a vida dela e que ela possa sair, ó Deus, do hospital, ó Deus, plenamente curada. Abençoe também o Miguelzinho, Senhor, tome em Tuas mãos, ó Deus, ele está bem melhor, nós te agradecemos por isso, mas nós queremos vê-lo na casa dele, junto com seus pais e irmãos. Em nome de Jesus, abençoe o Miguelzinho. Deus, abençoe o pedido de cada irmão agora, de cada pessoa agora, em nome de Cristo. Estenda a Tua mão para abençoar, em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém. Amém?
Meu amado, Deus abençoe. Minha amada, Deus abençoe. Shalom, a paz para todo mundo. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Bom dia. Até amanhã. Amanhã é o nosso último dia de devocional, né? Essa semana, né? Aí na outra semana a gente começa novamente, aí segundas-feiras, 8 horas da manhã. Deus abençoe. Se puder estar comigo amanhã, 8 da manhã, é um convidado, tá bom? Deus abençoe. Grande abraço. Fique com Deus. Bom dia.